Não sei se está gravando, acho que está gravando. Beleza. Então, pessoal, já deu nosso horário, nós vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os custos de aquisição, sobre a contabilização dos custos de aquisição dentro das seguradoras. Então, assim, vocês vão ver que é algo bem simples, bem fácil, né? Como a gente já aprendeu sobre a PPNG, os custos de aquisição, eles vão seguir mais ou menos a mesma metodologia, tá? Que eu vou explicar. Dentro dos custos de aquisição, o que nós podemos considerar como custo de aquisição? Vão ser todos aqueles custos que a gente que a seguradora ela vai ter para que aquele seguro, aquele produto que ela está vendendo, ela gere para a seguradora uma receita, né? Então, nesse contexto estão as comissões, algumas outras taxas que estão inerentes, né, à própria natureza do comissionamento, tá? Só que existe uma particularidade no registro desses custos, que é o que nós vamos falar hoje. Uma coisa que a gente precisa falar e deixar claro é o seguinte, que o CPC 11, né, que é os CPCs que vão ditando para a gente os normativos contábeis e tudo, eles não proíbem, né, de uma forma clara, o diferimento, tá, de despesa. O que é um diferimento de despesa? Vocês já estudaram em algum semestre sobre essa questão do diferimento? Eu nunca estudei. Já? Você, Alisson, Gabriel, Vinícius, vocês já estudaram alguma vez? Você sabe o que é um diferimento? Não conheço. Tá, então beleza. O que é um diferimento? O diferimento é algo que você vai postergar. Nós vamos postergar o reconhecimento, como eu estou falando no contexto contábil, né? Nós vamos postergar o reconhecimento daquele fato gerador ali. Então, esse diferimento ele pode acontecer dentro das receitas, como também eles podem acontecer dentro das despesas, tá? Então, nós já vimos esse diferimento, como se fosse um diferimento, dentro da PPNG. Se a gente voltar aqui um pouquinho e falar sobre a PPNG não é uma provisão para prêmios não ganhos, ou seja, é algo que ainda não aconteceu, mas a gente precisa reconhecer ela logo no início do contrato, não é isso? Lembra que na aula passada eu falei para vocês que ela vai ser sempre contabilizada como? Ela vai ser contabilizada o ativo, debitando o ativo. Oi, tá me ouvindo? Oi. Ouviu, Alisson? Sim, agora eu ouvi. Tinha falhado a voz. Ah, tá. Então, como que a gente vai reconhecer? Nós vamos reconhecer sempre ela debitando um ativo e creditando a conta lá da PPNG no passivo, né? O nosso primeiro lançamento. E quando a gente faz o cálculo da PPNG, a gente descobre qual que é aquela receita do mês, né? Que é relativo àquele mês, e a gente vai reconhecer ela no resultado como receita. E quando a gente vai reconhecer como receita, qual o lançamento contábil que é feito? A gente debita, né? Diminuindo ali o seu passivo e credita, reconhecendo a sua conta de resultado lá no prêmios ganhos. Não é isso? A gente já viu isso na aula passada. Então, a PPNG, a gente pode considerar ela como se fosse um diferimento da receita, tá? E agora, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre esse diferimento dos custos de aquisição, que mais propriamente dito, nós vamos falar sobre os custos de comissionamento. Ou seja, são as comissões que essas seguradoras, né, e também as empresas de previdência privada, elas pagam para os corretores, tá? Então, isso vai ser diferimento. E esse diferimento, o CPC 11, ele não proíbe, né, que seja feito isso, tá? Então,
ele não proíbe, mas também ele não fala que tem que ser feito. Então, como a legislação contábil vigente, ela não fala nem que sim, nem que não, a SUSEP, ela precisou tomar uma posição em relativo às questões relacionadas às seguradoras. E qual foi o posicionamento da SUSEP? O posicionamento da SUSEP foi que todos os custos de aquisição ligados, né, à celebração do contrato do seguro ou a renovação desse, seja do seguro ou seja da previdência complementar, que a gente ainda vai falar no próximo mês um pouco mais detalhado sobre a previdência complementar. O que ela fala? Ela fala que os custos de aquisição eles vão poder ser diferidos. Mas ela dita quais são os tipos de custos de aquisição que vão poder ser diferidos. Ela não permite que todos os custos entrem dentro desse diferimento. Então, qual é o custo que ela permitiu? Todos aqueles custos, tá, que são passíveis de a gente estabelecer uma relação direta com a receita, ou seja, um tipo de custo, um tipo de despesa que eu consigo ver, né, ela realmente sendo um esforço para poder gerar a receita, né, de uma forma direta, eu vou poder diferir. Então, tudo aquilo que tiver ligado diretamente ali aquele contrato do seguro, que nós chamamos de custo incremental, ele vai poder ser diferido. E o que são esses custos incrementais? Tá? Os custos incrementais são tudo aquilo que vai surgir no momento que a pólice do seguro, ou o bilhete, né, ou esse título, né, específico, ele for reconhecido dentro da seguradora, ou seja, quando realmente o serviço for prestado, ou houver aquela obrigação de prestar o serviço, ou seja, assinou ali a pólice, ela foi emitida a pólice, depois emitiu o bilhete, todas aquelas outras questões que a gente já estudou, tudo aquilo que está relativo, está ligado com essa emissão desse bilhete, a gente vai poder diferir, e é o que a gente chama de custo incremental, tá? Então, todos os outros custos que houver, tá? Dentro desse esforço para poder vender, eles não serão diferidos. Somente esses que têm relação direta. E quais são? Normalmente são as comissões, ou seja, aquele custo que eu tiver com corretagem, eu vou poder diferir, tá? Então, é isso que a gente vai chamar de custo incremental, tá? Que vai estar dentro aí do ligado ao meu produto e que, de uma maneira bem clara, é um tipo de custo que vai me trazer um benefício econômico no futuro, ao longo do tempo, né? Então, se eu pago um corretor para vender um seguro para mim, né? Aquele seguro ele vai ter um prazo médio, mais ou menos, de 12 meses. Ou seja, então, dentro dos próximos 12 meses, eu vou ter um ganho econômico, né? E esses 12 meses estão no futuro. Isso a gente falando quando o contrato são de 12 meses. Mas a gente já falou que também nas nossas aulas que esses contratos podem ter também períodos mais longos, 5 anos, 10 anos, vai depender muito do produto, do tipo de seguro que se está vendendo ali, tá? Então, ficou claro para vocês o que é um custo incremental e qual tipo de custo de aquisição que nós podemos diferir? Ficou, pessoal? Ficou. Ficou? Ficou, Alisson, Gabriel, Vinícius, Jocinara, todo mundo que está aí. Se tiver dúvida quanto a isso, me pergunta, tá? Que isso é importante ficar claro para vocês. Então, pessoal, além disso, né, da SUSEP, ela esclarecer quais são os tipos de custos de aquisição que nós vamos poder, que a gente vai poder diferir, ela exige que
A documentação suporte, tá? Que deu origem a esse diferimento, que ela seja mantida, né, dentro da seguradora por um período mínimo, que normalmente é esse período que nós temos para poder manter as informações contábeis preservadas ali, que são aqueles 5 anos, tá? Então, isso tem que estar mantido ali dentro da seguradora e sempre disponível para a SUSEP, caso ela solicite essa documentação, tá? Isso também é importante para a gente saber aí no nosso dia a dia. Então, vamos pensar, a gente já conhece quais são os custos incrementais que são passíveis de diferimento. Agora, quais são os outros custos, né, que são custos de aquisição também, né, a gente pode considerá-los assim, mas que não são passíveis de diferimento? Seria o custo que eu tenho com o meu telemarketing, né? Por exemplo, eu vou fazer uma campanha de marketing, né, de publicidade e propaganda, ou seja, esse tipo de custo é um custo que é para poder gerar novos contratos para mim, mas ele não é considerado um custo incremental, ou seja, então eu não posso diferir esse tipo de custo, tá? Esse tipo de despesa. Outro custo que a gente pode ter, por exemplo, gasto com a emissão e o envio das apólices. Isso também não é considerado um custo incremental. Porque o que acontece? As apólices, normalmente, elas são impressas, né? Por gráficas, dentro daqueles... como que eu vou dizer? Um chumaço assim grande, que aquelas apólices são numeradas, né, sequencialmente, e os corretores, eles recebem aquele papel ali da apólice, que vai marcar tudo aquilo que vai preencher com os dados do segurado e tudo. Então, esse custo com essa emissão desse papel, dessa apólice ali, isso também não é considerado um custo incremental. Então, assim, é um custo de contratação inicial, mas ele não é um custo incremental. Então, digamos que eu contrate uma consultoria, tá? Que vai analisar o meu departamento comercial e vai indicar para a gente coisas que nós precisamos fazer para melhorar as nossas vendas, né? Ou para melhorar o nosso cadastro do cliente. Isso também não é custo incremental, e esses tipos de custos, eles não estão passíveis de diferimento, ok? Deu para poder ficar claro aquilo que a gente não pode diferir dentro dos custos? Deu, pessoal? Sim. Beleza. Então, olha só. Então, a gente já sabe o que é um custo incremental de aquisição e o que não é custo incremental de aquisição. Nós já sabemos que os custos incrementais, eles são passíveis de diferimento e os não incrementais não são passíveis de diferimento. Então, vamos agora para um exemplo bem prático e como que a gente vai calcular esse custo incremental e como nós vamos realizar o registro contábil desse, tá? Então, olha só, vamos pegar esse exemplo que está aqui, olha. Supondo que na apólice emitida pela seguradora DCD, a comissão acordada com o corretor fosse de 10% sobre o prêmio comercial de 1.280, ou seja, o prêmio comercial é o valor que aquele segurado ele vai pagar pelo seguro, tá? Os registros do reconhecimento do custo de aquisição seriam realizados no dia 2/1 de X1, tá? Data do reconhecimento do contrato, ou seja, no dia 2 de janeiro eu estou ali assinando o contrato daquele seguro. Então, como que a gente vai calcular esse custo de aquisição, tá? E vamos fazer o registro. É bem semelhante ao cálculo que a gente faz para a PPMG, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui, olha, o custo de aquisição, eu vou pegar o valor do meu prêmio comercial e multiplicar pelo valor do porcentagem que eu estou pagando para o meu corretor. Isso é simples, ou seja, eu vou pagar 10% de 1.280, ou seja, a minha comissão que eu tenho a pagar é de
R$ 128. Só que esses R$ 128 aqui é um montante de comissão que eu estou pagando, ou seja, uma despesa que eu estou pagando para ter receita durante o período de 12 meses, né? Ou seja, no período de um ano inteiro. Vocês concordam comigo que a PPNG, o que a gente faz? A gente calcula ela, né? E nós registramos ela também dividida, ou seja, né, nós fazemos o cálculo pro rata durante os 12 meses. Não é assim que a gente faz? Reconhecendo? Eu acabei de falar no início da nossa aula como que a gente reconhece a receita. Não é isso? Correto. Beleza. A mesma coisa nós vamos fazer com o nosso custo, tá? Então, a mesma metodologia que a gente vai utilizar para a PPNG, que é fazer a apropriação dela pro rata, nós vamos também fazer com o nosso custo de aquisição incremental. Então, a gente vai pegar o valor total do custo de aquisição, que é o quê? R$ 128 é meu valor do custo total. Eu vou multiplicar 365, que é o período do período do contrato todo, ou seja, os 12 meses, menos 30 dias. Por que eu estou diminuindo esses 30 dias? Porque isso aí eu estou fazendo a contabilização em 31/1, ou seja, já decorreu 30 dias daquele mês, ou seja, a receita daquele mês, ela já foi incorrida dos 30 dias. Então, eu vou diminuir em 30 esse meu período, tá? E vou aqui calcular e dividir de novo por 365. Eu vou achar qual foi qual ainda será o meu saldo de custo de aquisição que eu ainda não reconheci dentro do meu período. Então, se eu pegar o valor de 128 menos 117, que ainda é um custo que ainda não incorreu, eu vou chegar ao valor de R$ 10,52. Esses R$ 10,52, ele equivale à minha despesa, né, com corretagem, minha despesa com comissão efetiva do mês de janeiro, ou seja, é aquela minha despesa que ela efetivamente incorreu no mês de janeiro. Por quê? Os outros 117,48, elas vão incorrer ao longo dos próximos 11 meses. E aí, mês a mês, nós vamos reconhecer esse valor no nosso resultado. Então, a gente tira lá do passivo, né? Nesse caso aqui do diferimento, a gente vai tirar do ativo. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho essa contabilização. A gente tira ela lá, esse montante do ativo, e vamos reconhecer ela lá no nosso resultado, tá? Vou explicar aqui e demonstrar isso aqui para vocês. O que acontece? Nós temos dois tipos de contabilização, tá? Ou seja, porque a gente tem os custos incrementais e os custos não incrementais, como eu já disse aí para vocês. Tudo aquilo que for relativo aos custos não incrementais, que são aqueles custos que não estão passíveis de diferimento, o que nós vamos fazer? Nós vamos reconhecê-los conforme a norma da SUSEP diretamente no nosso resultado, de uma vez só. Então, qual é o lançamento contábil que a gente vai fazer? Eu tenho uma despesa, só um exemplo, uma despesa não incremental no valor de R$ 150. Qual o lançamento contábil que eu vou fazer? Eu vou debitar, né, a minha conta lá de custo de aquisição, isso é debitar lá no meu resultado, ou seja, uma conta de despesa, de custo com aquisição, e vou acreditar o meu passivo, reconhecendo que eu tenho um débito, né, com operações de seguro, ou seja, comissões a pagar relativo àquele montante, no meu exemplo aqui de R$ 150. Então, isso é um lançamento simples que todo mundo sabe fazer. Eu vou reconhecer a despesa e vou provisionar o meu passivo quando eu tiver que pagar. Quando eu pagar, efetivamente o dinheiro sair do banco, qual o lançamento que eu vou fazer? Debito, né? De novo o meu passivo aí na conta de comissões a pagar e credito o meu banco, o meu caixa, o meu banco, né? As minhas disponibilidades. Então, esses são os lançamentos, o registro contábil das despesas não incrementais, ok? Ok, pessoal?
para essa contabilização? Ok. Beleza. Agora nós vamos falar das despesas dos custos de aquisição incrementais, que ela é um pouquinho diferente. A despesa com o custo incremental é aquela despesa onde que eu vou poder fazer o diferimento. Se eu vou fazer o diferimento, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um esquema de contabilização ao longo do período, tá? E de acordo com o plano de contas, né, e com o normativo da SUSEP, existe lá dentro do plano de contas, e a gente vai ver aqui dentro, aqui no nosso exemplo, que a gente tem uma conta de custo com aquisição, né, ali custo de aquisição do nosso custo, né, que é a venda, da comissão do vendedor, do corretor, tá? Que é o vendedor, né? Qual é o lançamento contábil que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse valor, ao invés de nós debitarmos a nossa receita, tá? Desculpa, debitarmos a nossa despesa lá, nós vamos debitar o nosso ativo, tá? Dentro do grupo realizado a longo prazo, na conta chamada custo de aquisições diferido. Então, ou seja, é um direito que eu tenho ao longo do período de reconhecer aquilo ali no meu resultado. E qual é a conta que eu vou creditar, né? Eu não posso creditar direto lá o meu passivo, tá? Eu vou contabilizar uma conta dentro do meu resultado, né, de variação do custo de comissões diferida, tá? Existe uma conta contábil específica para esse tipo de lançamento. Então, no primeiro momento, quando a gente reconhecer esse diferimento, nós vamos debitar o ativo e nós vamos creditar essa conta lá, né, uma conta redutora, né, dos riscos emitidos, tá? Lá dentro é uma redutora da sua receita, falando desse custo de comissão, tá? Esse é o primeiro lançamento que a gente vai fazer. E aí, o que vai acontecer? No decorrer dos dias, né? Esse custo de aquisição, ele vai precisar ser apropriado no resultado na mesma proporção que são as receitas, quando a gente faz o cálculo da PPNG, tá? Então, nós vamos pegar de novo, que vai pegar os R$117 que sobrou do nosso exemplo anterior, vamos recalcular o valor da comissão daquele período e nós vamos reconhecer ele no resultado. E qual que é o lançamento que nesse momento nós vamos fazer? Nós vamos debitar uma conta, né? Uma conta essa conta de variação do custo, tá? Diferido, e a gente vai creditar essa conta lá no seu ativo. Então, todos os meses que a gente reconhecer essa despesa lá no nosso resultado, o que vai acontecer? O nosso ativo ele vai diminuindo proporcionalmente até o final do período, até o final do reconhecimento, 100% daquela despesa que foi diferida lá dentro do nosso resultado do exercício. Deu para poder entender como que é o registro do diferimento? Ficou dúvida? Eu fiquei com dúvida na hora de fazer um exercício. Vai dar uma simulação, só para a gente mais ou menos gravar, assim, na questão de como fazer? Porque eu acho que fica mais fácil. Você está falando do exercício dessa aula? De como fazer esse balanço, assim, nem que seja só uma forma mais básica, só um de teste para que a gente eu não quero que vocês ainda preocupem com o balanço. Eu quero que, pelo menos nesse primeiro momento, vocês consigam fazer o lançamento contábil, porque são lançamentos contábeis, é um entendimento contábil um pouquinho diferente do que a gente chama de contabilidade comercial aí, geral, né, das outras empresas.
Então, no primeiro a gente precisa entender como que a gente faz a contabilização das receitas, que foi o prêmios emitidos que nós vimos na aula anterior, né? Que a gente precisa fazer o reconhecimento daquele valor total que foi emitido, mas num primeiro momento a gente reconhece, né, no resultado uma receita, um montante, que ela não é totalmente daquele mês, que ela precisa ser reconhecida dentro do resultado ao longo dos 12 meses. E para isso, para poder fazer esse ajuste de contabilização, nós temos a PPNG, né? E agora, como a gente está falando dos custos de aquisição, nós vamos ter esse mesmo quadro com as despesas com comercialização, ou seja, com as comissões. Então, como que a gente faz o lançamento contábil dessas comissões? Se a minha despesa não for, esse custo de aquisição não for incremental, qual o lançamento que eu vou fazer? Debito a minha conta de despesa lá, né? Com despesa com comercialização e credito o meu passivo, reconhecendo lá o valor de comissões a pagar. Se a gente está falando de despesa incremental, essas despesas incrementais, elas podem ser diferidas, ou seja, elas podem ser reconhecidas como despesas efetivas ao longo do contrato, né? Ao longo dos 12 meses. Então, qual o lançamento que eu vou fazer? Eu vou debitar uma conta redutora dessa despesa, tá? Que é desse custo de aquisição, eu vou debitar o meu ativo realizado a longo prazo, né? Que seriam as nossas comissões diferidas, e vou creditar essa minha conta de despesa com comercialização. Esse é o primeiro lançamento que nós faremos das despesas incrementais. Qual o segundo lançamento que nós teremos que fazer e teremos que fazer mensalmente até essa despesa zerar? Essa despesa zerar. Nós vamos calcular qual é a despesa, ou seja, o custo de aquisição efetivo do mês, para reconhecer no resultado. Como que a gente faz esse lançamento? Faz aquele mesmo cálculo, bem semelhante ao cálculo da PPNG, e vamos fazer o seguinte registro contábil. Eu debito a conta 3, que é essa conta aí de custo com aquisição, ou seja, a despesa, né, com o custo de aquisição, e eu credito o meu ativo, porque o meu ativo, todos os meses, ele precisa ir diminuindo até que todo aquele montante que foi inicialmente reconhecido dentro do ativo, ele já esteja 100% reconhecido dentro do meu resultado do exercício, nas minhas contas de despesas. Deu para poder entender, Gabi? Sim, mas é porque, pelo menos comigo, eu não consigo fazer, se eu tiver que fazer igual você deu o exemplo, se eu não tiver feito algum exercício prático sobre isso, entendeu? Pois é, mas aqui no exercício aqui, né, eu pergunto, né, o que são os custos e qual registro contábil deve ser efetuado. Né? Então, o que eu quero aqui que vocês façam, né? Olha, se eu tiver um comissionamento, né? Se ele for de custo incremental, eu vou debitar essa conta e vou creditar aquela conta. Se ele for de custo não incremental, eu vou debitar essa conta e eu vou creditar essa conta. Ah, não, então ótimo. Obrigada, professora. Tá? É esse o lançamento, é isso que eu quero que vocês entendam, porque agora eu preciso que vocês absorvam quais são as contas que estão envolvidas, o que você debita e o que você acredita. Tá? Os valores, nesse momento, para mim, ele não é importante. Eu preciso que vocês consigam absorver qual que é a técnica de contabilização do fato gerador, independente do valor que seja esse fato gerador. Deu para poder entender? Deu sim. Pessoal, tem mais alguém com dúvida em relação a essa questão da contabilização? Pessoal, mais alguém com mais alguma dúvida? Não. Não? Deu para poder entender, né?
Então, pessoal, só continuando aqui, né? Então, todos os meses, o que a gente precisa fazer? Ir reconhecendo no resultado esse valor, tá? E o que acontece? Independente desse reconhecimento no resultado, desse custo diferido que está no resultado lá, né? O que a gente precisa fazer? Nós precisamos efetuar o pagamento disso, né? Ou seja, registrar contabilmente o valor que está saindo do nosso caixa, do nosso banco, para poder fazer o pagamento, tá? Então, qual o lançamento contábil que a gente precisa fazer? O de sempre, ou seja, a gente debita lá o nosso passivo e credita aqui a conta de caixa ao banco. Por que eu debito aqui, pessoal? Porque lá em cima, quando a gente vai reconhecer o custo, né, de uma maneira geral, a gente reconhece aqui dentro, tá? Na contabilização do valor total, esse valor desse custo. Aí, então, aqui dentro a gente vai fazer a provisão dos custos incrementais e não incrementais. Por quê? Porque independente se eu vou diferir para poder reconhecer no resultado ou não, eu preciso fazer o registro daquela minha obrigação de pagar o corretor. Então, nós precisamos também fazer lá o reconhecimento do nosso passivo, ok? Ok, pessoal? Tudo certo, ok. Ok, gente? Ok, professor. Ok? Então, beleza. Então, o que acontece? Para a nossa aula de hoje, o que eu preciso que vocês compreendam é isso, tá? Que são os custos de aquisição, quais são os custos incrementais e não incrementais. E como que nós reconhecemos contabilmente esses custos incrementais e com o diferimento e os custos não incrementais sem diferimento, tá? Porque a gente já também viu essa parte lá da receita, que seria a parte da PPNG. Então, o que eu vou pedir para vocês? Na próxima sexta-feira, nós não teremos aula porque é feriado, né? Então, no dia 5, nós marcamos a nossa VA2 para que dia mesmo? Deixa eu ver aqui na minha agenda. Vocês me pediram que fosse no segundo horário, não foi isso? Foi. Então, tá. Isso. Então, isso. Então, aqui, a nossa VA2, então, no segundo horário, tem que ser na sexta-feira. Então, na sexta-feira, dia 8 de maio. Não é isso? Dia 8 de maio. Então, eu peço para vocês, todo mundo, né, dar uma revisada nos exercícios, tá? Até dessa última aula, que é da aula de hoje, porque na segunda-feira, na terça-feira, dia 5, eu vou fazer uma revisão com vocês de todos esses exercícios, para que vocês possam fazer a VA no dia 8. Tá? E aí, além disso, vocês já ficarem prontos para a prova inicial, que vai ser no dia 15 de maio. Tá bom? Ok. Combinado? Tudo bem. Tá. Mas aí eu preciso que vocês se esforcem mesmo. Leiam os conteúdos e elenque todas as dúvidas que vocês tiverem, para ficar claro antes de vocês fazerem a VA e a prova inicial. Tá bom? Podemos combinar assim? Sim. Então tá. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp, pode me mandar também por e-mail, tá? Podem me acessar, eu estou aqui para poder ajudar vocês aí. E eu não quero que vocês fiquem preocupando, viu, Gabi, com valores agora. Agora o que é importante vocês entenderem é a regra de contabilização. Como que eu contabilizo? Não importa o valor que seja, tá? Porque você entendendo como que funciona a regra, os valores são de menos, tá bom? Ok?
Depois eu Ok. vou dar outros exercícios com vocês, exercícios mais complexos, para vocês fazerem a contabilização. Mas vocês ainda não têm condição de fazer a contabilização se vocês não entenderem bem a regra de contabilização, tanto da receita quanto do custo de aquisição aí. Não, tranquilo. Era mais pra isso mesmo. A questão do número era mais pra. Não tem Pelo problema. menos Se eu aprendi. você quiser utilizar, se para você ficar mais fácil, você pode utilizar qualquer valor. Vamos supor uma comissão de X. Você pode aí, para seu raciocínio, criar esses exemplos, igual eu coloquei já aí nas aulas textos, tá? Você Não. pode até, inclusive, utilizar os mesmos exemplos na aula texto, se você quiser, para poder fazer, para poder responder o exercício. Então, beleza, então, professora. Obrigada. Nada. E, pessoal, então nós vamos ficar por aqui hoje. E aí, qualquer dúvida, por favor, me chamem e me perguntem. Tá bom? Tudo bem, professora. Beleza? Querem fazer mais alguma pergunta? É até dia 30 para entregar o resto dos exercícios, né? Isso, até dia 30. Tudo bem, entendi. Tá? Quem não conseguir entregar até o dia 30, pode aproveitar o dia 1º de maio, que é feriado, e pode me entregar no dia 1º de maio também, que eu vou receber. Beleza? Beleza, professora. Tranquilo, professor. Então, combinado, pessoal. Então, ó, bom descanso para vocês. Para você também. Boa noite. professor. Boa noite. Tchau.